Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e hoje eu vou falar, provavelmente, da série mais importante da Netflix em um bom tempo. No caso, The Witcher, que é inicialmente uma série de livros e contos poloneses. Bem, a saga de livros é do mesmo nome, e que também tem já 2 adaptações na televisão polonesa, e também tem uma série de jogos pela CD Projekt Red, que, bem, são bem famosos. Mas vamos lá, sobre o que é esse seriado? The Witcher vai contar a história de Geralt of Rivia, que é um bruxo, que é basicamente um ser humano, bem, já foi um ser humano, que foi modificado tanto magicamente quanto por poções para se tornar mais forte, mais resistente, todos os tipos de melhoramento. Mas pra que tudo isso? Isso é basicamente para ele poder enfrentar monstros. Porque, bem, no mundo de The Witcher, que é um mundo medieval com magia, existem criaturas mágicas, existem monstros, tanto irracionais quanto racionais. Tanto, sei lá, anões, elfos, dragões, mas também tem monstros como ghouls ou zumbis que só querem destruir. Então existisse uma profissão, no caso existe ainda, mesmo que ela esteja em decadência, de pessoas que desde a sua infância são treinadas para se tornarem esses bruxos. E bem, é basicamente isso The Witcher. Mas bem, fora isso também, é uma série de livros que fala não de felicidade, sabe? Tendem a ser histórias mais realistas, mas também um tanto pessimistas, sabe? O príncipe e a princesa conseguem seu final feliz, mas depois do final feliz acabam tendo uma morte trágica. É tipo isso. E também tem bastante trama política, caso você goste. Eu estava bastante esperançoso para o que a Netflix poderia me dar com essas adaptações. Eu joguei os jogos e já pude ter a oportunidade de ler alguns dos livros e dos contos também. E eu posso falar que é um saldo bem positivo de tudo que foi produzido nesses 8 episódios, cada um de basicamente 1 hora. Vamos lá. O personagem do Geralt, no caso Henry Cavill, ele tá perfeito no papel. Ele é exatamente aquilo. O personagem tá igualzinho. Ele, no caso, é uma mistura tanto dos livros quanto dos jogos. Provavelmente o Henry deve ter jogado ou viu pelo menos todas as cutscenes. Porque a forma com que ele fala, tanto a forma com que ele fala, a velocidade, o tom, é igualzinho ao dos jogos. Mesmo os grunhidos que ele faz é igualzinho. Agora, a roupa que ele usa, as espadas, vêm dos livros. O fato de ele usar apenas uma espada, basicamente. Então acaba sendo uma mistura muito boa deles. Na verdade, todos os personagens, eles estão muito bem trabalhados. Isso você não dá pra discordar. Também as batalhas, a violência, tá tudo ali. Pode ter faltado um pouco de nudez masculina do Geralt? Pode. É algo que me incomoda? Não, mas eu entendo quem não gostou dessa parte. Pelo material base ser inicialmente o primeiro livro ser de contos, O Último Suspiro, na verdade eles falam o nome de algum dos livros durante a série. Bem, pelo menos o Último Desejo foi dito obviamente. Acaba tendo uma construção um pouco arrastada a obra. Não seria bem arrastada. Vamos lá. Individualmente, cada episódio funciona perfeitamente. É basicamente uma história de início, meio e fim. Mas quando você junta os 8 episódios, soa um pouco cansativo. Tudo bem, eles pegam como base o material dos livros. E pelo primeiro livro ser um livro de contos, onde basicamente vai contada de partes em partes, é uma aventura isolada do Geralt, funciona. Só que aqui, como ser uma construção de início, meio e fim de um seriado, acaba ficando um pouco confuso. Por exemplo, muita gente está falando que era muito de Game of Thrones na série. Nem tanto. Mas no momento em que o material base, no momento em que o seriado começa apresentando 30 reinos, 50 pessoas e você tá lá maluco, o que tá acontecendo, fica complicado de você acompanhar. Se você não sabe já previamente sobre o que é, e isso quebra um pouco. Tipo, o primeiro episódio, Primeiro não. Os primeiros episódios
você tem basicamente 2 linhas temporais ocorrendo ao mesmo tempo. Só que ele não diz isso explicitamente. E também, como não tem, tipo, o nome dos lugares, tipo, ele chegou no castelo tal, não fala isso, você fica perdido. Talvez se tivesse um mapa ajudaria bastante. Porque vai lá, e tamo no reino tal. Fala, beleza. E tem esse reino aqui que tá tentando invadir esse daqui. Mas esse reino fica no nosso, que você não entende muito bem a geografia. Se você lê os livros, fica de boa. Acompanhou os jogos, fica de boa. Mas pra um cara de primeira jornada, não fica. Então, tipo, você tem esses episódios que são em linhas temporais diferentes, um no presente, no passado, mas também tem, tipo, a ordem não ocorre ao mesmo tempo. Você tem episódio 1, o Geralt já conhece tal personagem. No episódio 3 está mostrando a forma como eles se conheceram. Só que, tipo, é tanto personagem que você já tá meio perdido ali. E eu acho que isso fica um pouco ruim. Tudo bem, se eu for comparar com os livros, ele teve... Algumas coisas mudam um pouquinho, outras nem tanto, mas tipo, beleza, é uma nova mídia, tem que ser uma adaptação que convença. Eu acho que a construção não ficou tão legal. Então, pode soar um pouco estranho a narrativa inicialmente, mas interessantemente eles explicam tudo. E também, já nesse primeiro seriado, já nessa primeira temporada, a história aqui rola anos e anos. Tem basicamente uma história de 10 anos ocorrendo ali ao longo da temporada. E pela maioria dos personagens serem magos, bruxos, eles têm poderes de enganar e de não envelhecerem. Só que, tipo, você provavelmente não sabia disso, vai achar estranho. Caraca! Tipo, a criança não tinha nascido, o Geralt já tinha essa cara. A criança tem 10 anos e o Geralt está com a mesma cara. E mesmo vale pra metade dos personagens. E fica, caraca... Fica confuso se você não conhecer mesmo. Agora, sendo essa reclamação minha, o tom do seriado é muito bom. Tipo, o Geralt é um maluco fechado. Ele é um cara sofrido. Ele não gosta do que tá acontecendo ali. Por isso que eu acho que a representação do Cavill tá muito bem. E o material e o seriado conseguiu pegar bem isso. O Geralt não é um assassino, mesmo ele tendo as alcunhas de assassino, de matador de monstros. Mas na verdade ele acaba sendo mais um diplomata. Ele não é porque o bicho é um monstro que ele mata. Nem tudo se resolve dessa forma. Muitas vezes ele consegue resolver com política. Ele bate um papo e resolve muitas coisas. O que ocorre bastante no livro, nem tanto nos jogos, porque, bem... matar é mais legal nos jogos. Mas fora isso, o Geralt ele também carrega grandes dores por dentro, porque ele é um bruxo, ele não é humano, mas ele não é humano, ele também não é um monstro, ele tá no meio, então ele não consegue se dar bem com nenhum nem outro. Ninguém nunca tá feliz porque ele tá presente. Os humanos não gostam dele, mas quando tem que matar o monstro, acabam chamando ele, é o mal necessário. E os monstros sabem que ele quer matar ele, e bem, por isso não se dá muito bem. Então, o Helm ele consegue adaptar muito bem toda essa, não vou dizer rancor, mas toda essa angústia que ele tem. E isso vale também para todos os outros personagens. Se você está acostumado só com jogos, realmente, fora o Geralt e a Ciri, eles acabam tendo uma aparência bem diferente. E é Yennefer e a atriz que digam isso, não tem nada a ver com jogos. Isso é ruim? Não. Só que, bem, gostos são gostos. O tom do seriado também é muito bom, eu acabei falando, os personagens estão certinhos. Os monstros, eles são... Não é bonito, porque eles são horrendos. Alguns que são feitos em CGI ficam meio toscos, principalmente no último episódio, tem a luta com os ghouls. É obviamente falso aquilo. E bem, os outros monstros que aparecem, eles são bonitos da sua própria maneira. Eles são horrendos, mas são únicos. Só você ver os dragões. Tem um episódio de dragões, você vai achar que... Se você tem a imaginação já de aparecer o dragão estilo Game of Thrones, mas quando aparece, você pode sentir um pouco... Mas tipo, é uma outra mitologia com outros monstros. Aceite. O tom normalmente do seriado é de aventura. Tem um pouco de horror? Tem. É um pouco sinistro às vezes, porque o Geralt ele normalmente pede isso, mas às vezes tem tons bons de comédia, principalmente com o amigo do Geralt. É tipo, cada episódio é uma aventura diferente com personagens mais ou menos diferentes, então
os tons acabam se misturando. E funciona. Bem, sem querer me prolongar muito, porque senão já vai rolar alguns spoilers que não vale a pena. Bem, finalizando aqui, The Witcher é uma nova proposta da Netflix. Um seriado, ele é bem caro de ser produzido e que eu acho que vai agradar muita gente. Talvez se você jogou os jogos ou leu os livros, vai achar alguns pontos estranhos, tanto na história quanto nos personagens, mas não é ruim, longe disso, é muito bom. Tem algumas diferenças, bem, são mídias diferentes. Tem a mídia dos jogos, tem a mídia dos livros e agora tem a mídia da Netflix. E vale a pena assistir. Uma pena que são só 8 episódios e não sei quando vai sair a próxima temporada. Vai sair? Vai. Quando? Não sei. Bem, sem mais delongas, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela e, cara, você deveria estar vendo isso agora. Até depois.